Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez nós vamos falar sobre o juízo final. E hoje eu quero falar sobre os 7 livros do Apocalipse que serão abertos, 7 livros do juízo final. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12, lá fala que serão abertos os livros. A palavra lá está no plural, indicando a variedade de livros que serão abertos no julgamento. Todos vão ser revelados nesse dia. Então nós vamos ver aí que o arquivo de Deus, ele não falha e nunca falhará. Os livros que serão abertos vão ser, primeiro, o livro dos Atos dos Homens. Está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12. O homem comete pecado por palavras, pensamentos, obras, ações, né? E tudo ficará registrado diante de Deus. Esse é um dos livros que vai ser aberto, está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, e Mateus 12, verso 36, né, que fala lá em Mateus que todas as palavras que saem da nossa boca, todas as palavras ociosas ficarão registradas. Em Eclesiastes fala sobre as obras que estarão registradas diante de Deus. O segundo livro é o livro da consciência, está em Romanos capítulo 2, verso 15, e Romanos 9, verso 1. Tá? O livro da consciência é usado para julgar as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. O critério do livro da consciência, os pensamentos, né, vão acusar e defender a pessoa. Então Cristo vai julgar essas pessoas que nunca ouviram falar dele, e aí, pelos critérios que ele tem, os seus critérios divinos, vai ficar sabendo se está certo ou errado a pessoa ser condenada ou não por não conhecer o Evangelho. O terceiro livro é o livro da memória, Lucas capítulo 16, verso 25. Tudo que foi praticado nesta vida, tá? Reconhecendo a justiça e o julgamento, vão ser submetidos a Deus. Romanos capítulo 2, verso de número 2. Né? O quarto livro é o livro do Evangelho. João capítulo 12, verso de número 48 e Romanos capítulo 2, verso 16. É para quem ouviu o evangelho e não aceitou Jesus. Esse livro vai ser aberto e as pessoas que conheceram de alguma forma serão julgadas em conformidade ao que elas ouviram dos pregadores. Então, Jesus vai colocar essas pessoas diante dele e vai ver todas as vezes que ela ouviu falar de alguma forma de Jesus, se foi por um pregador, se foi através de uma mensagem pelo rádio, pela televisão, ou de alguém, ou de alguma coisa. Talvez até desse vídeo você compartilhou com alguém e de repente essa pessoa viu, ela vai entender que Jesus existe, que Jesus salva, que Jesus transforma e que pode levá-la ao céu. Então isso será critério neste livro quando for aberto para o julgamento, o livro do Evangelho. O quinto livro é o livro da lei, Romanos capítulo 2, verso 12. Será usado contra aqueles que tiveram conhecimento da lei de Deus e não praticaram. Isso mesmo. Todos aqueles que conheceram a palavra de Deus, ouviram de alguma forma, só que não fizeram o que a palavra dizia, esses serão condenados, serão julgados nesse dia, né? Lá em Mateus capítulo 23, verso de número 25, lá Jesus ele fala que os fariseus eles estavam ensinando prosélitos. O que são prosélitos? Pessoas que aprendem ou se fixam numa religião, numa determinada coisa. E aí Jesus ele fala isso por quê? Porque os judeus ensinavam a outros judeus, mas só que eles não praticavam o que ensinavam. Então ele falava assim que eles seriam 2 vezes filhos do inferno, tá? Sexto livro, o livro da natureza. Esse livro da natureza será usado contra todos aqueles que nunca tiveram conhecimento de Deus. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia fala lá em Salmos 19, verso 1 até o 4, que todas as coisas são obras das mãos de Deus. Se são obras das mãos de Deus,
Tudo que é visível e invisível são atributos da divindade de Deus. Então, as coisas criadas no universo, elas são uma prova de que Deus existe. E esse livro vai ser aberto no dia do juízo final para mostrar para as pessoas, pelo princípio das coisas criadas, elas vão perceber a magnitude de Deus. E tais homens não poderão, por isso, ser indesculpáveis. Ou seja, eles não vão poder se desculpar, falar que não conheciam Deus, sendo que eles estão vendo as maravilhas e as grandiosidades que Deus fez. Você pode comprovar isso lá em Romanos 1, verso 20, tá? E o último livro, o livro da vida. Neste livro estará o nome de todos os salvos de todas as épocas, inclusive os salvos que estarão na época do período milenar, do reino milenar de Cristo, tá? Essas pessoas que se salvarem nesse período estarão no julgamento final e o nome delas estará escrito no livro da vida. E os que não praticaram, não conservaram o seu estado de adoração a Deus e se desviaram junto com Satanás logo depois que ele foi solto, depois dos 1000 anos, esses não estarão escritos no livro da vida. Então, todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, este será salvo. Eu espero que você tenha gostado, gostaria que você deixasse seu like, curtisse o canal e até uma próxima vez.